Pois é, a morte de Charlie Kirk tem colocado muita polêmica no ar aí, muita gente comemorando a morte dele, muita gente indiferente, muita gente dando risada pela hipocrisia de suas falas e ele ser responsável e a morte dele ser responsável por uma das falas que é no meu caso, né, que eu achei no mínimo o cara vivia pregando a favor da segunda emenda, mesmo que isso custasse algumas mortes. E a morte dele, né, vai tá no mesmo grupo aí das pessoas que ele dizia que poderiam morrer para manter a segunda emenda, né? Então, parabéns aí por ter morrido para provar o seu argumento, né? Morrido com coerência às suas ideias. E eu trouxe um videozinho aqui de um canal chamado. Peraí, certinho, vou ver aqui. É, Nome Inválido, o nome do canal. Nome Inválido. E ele traz um pouco aí da relação de como está a política dos Estados Unidos, a efervescência, e também creio que vai trazer aí sobre o Charlie Kirk. Vamos ver o que ele vai falar e o que a gente pode tirar disso. Curta e compartilha e se inscreva, pá, aquela coisa de sempre. Pessoa. Ele era uma pessoa particularmente ruim que morreu enquanto estava sendo um filho da puta. E antes mesmo que o cadáver dele esfriasse, as pessoas que eram para ser seus amigos, seus aliados e seus fãs jogaram o corpo dele no meio da sala, subiram em cima e, na mesma frase, condenaram o uso de violência política e declararam que iam usar de violência contra seus inimigos políticos. Enquanto o corpo dele ainda estava saindo do avião do vice-presidente estadunidense, o Nicolas Ferreira estava usando da morte dele para dizer para seus seguidores se tornarem o tipo de extrema-direita de quem eles têm medo, incluindo uma porrada de apito para cachorro na imagem. Basicamente, creio que a esquerda já tem medo dessas pessoas, né? A gente tem mortes por atentados políticos, principalmente no Brasil, por ordem da direita. A direita mata muito. Por exemplo, eu lembro do Tarcísio comemorando incursão na favela com um policial desligando a câmera para matar a pessoa a sangue frio. Ele dizia que pode chamar até a Liga da Justiça, que não sei o que vai continuar sendo feito assim. É, eu lembro do Mestre Moa que morreu. Eu lembro do Genivaldo que morreu numa câmara de gás improvisada da Polícia Federal. E esse processo foi arquivado, né? Quer dizer, está sob sigilo de justiça. E esse rapaz morreu. E inclusive tem policiais ensinando, dando curso de como fazer essas execuções e tal. Acho que é Alphacom. É Alphacom que falou a respeito disso. Se vou tentar aqui. Foda do React é que o cara não se prepara, né? Não tem como se preparar porque a gente não. A gente tá fazendo React, né? Aqui, ó. Aqui, por exemplo. Deixa eu explicar uma coisa pra você, que você não tem essa noção. Trabalhei 27 anos na periferia. Ninguém trabalhou mais na polícia nesse Alfacom do que eu. Nenhum. Nem em Cascavel, nem no Fortaleza. Quem mais tempo de polícia tem sou eu. Quem mais matou fui eu. Quem mais torturou fui eu. Quem mais conhece vagabundo aqui sou eu. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Trabalhei 7 anos em órgão prisional, 20 em periferia, boca do porco, do sapo. Então, aprenda o que eu vou te dizer. Filho de peixinho, peixinho este. Entendeu? Então, uma vagabunda criminosa só vai gerar o quê? Um vagabundinho criminoso. Só isso que vai gerar. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê, foda-se. Eu já elimino o mal na fonte. Não é? Vou deixar o diabo crescer? Não, não. Princípio da economia processual. Não é? Pois é. Esse aí são os anjinhos da extrema direita, né? Que diziam que que diziam que a esquerda que é violenta, né? Só porque a gente comemorou a morte de um rapaz aí. Esse aqui aparece defendendo. Ó, esse aqui. Vocês serão aqueles caras
toda mulher vai querer dar se você for solteiro. Vai botar uma pistola na cintura, uma p distintivo. E, irmão, pode dar carteirada em todos os puteiros. Evandro, você já bateu em muita gente? Já, inclusive nas p***. Entrava, tomava todo mundo borrachado. Evandro, você era violento na polícia militar? Muito violento. Evandro, você pegou dinheiro? Nunca. Sempre foi honesto pra caralho. Uma porrada sobre. É honesto, né? É porque eles entendem que se tu não roubou, não existe nenhum outro crime. O único crime que existe é contra o patrimônio privado. O resto, a vida, o respeito, não existe, né? Bro, irmão, eu dei porrada em todo mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes. Todo mundo tomou. Tem uma história que eu fui trabalhar no Maracanã quando eu era... Vai tomar no c, cara, me jogaram no Cefap pra fazer. Aí eu tava fazendo curso no 10 e me jogaram no Cefap. Fui pro Maracanã, o capitão falou assim, não, olha pro campo, olha pra geral. Eu falei, Fla-Flu, você olha pra onde? Olha pro campo. O que aconteceu? O desgraçado do favelado, é isso mesmo, favelado, feio pra caralho, mijou na... Viu? Mas morreu o Charlie Kirk. É uma tragédia. É uma tragédia. Uma tinha de Coca-Cola e mandou, irmão. Calor desgraçado, 4h30 da tarde, num domingo. Aquela porra bateu na minha costas. Hoje eu tenho uma raiva, cara. E ela tinha subiu e o xixi veio e chegou a entrar no meu nariz. Eu fiquei todo mijado. Porra de favelado. Bem feito. A porra de favelada, aquela criolada, todo mundo rindo. Eu falei, irmão, o capitão chegou e falou, que porra, Lobão? Eu falei, cara, jogou o xixi em mim, capitão. Aí o cara falou, quem foi? Eu falei, não sei, tá todo mundo sem dente, feio, caminho do Flamengo, olhando radinho. Sei lá, foi ali. O capitão reuniu todo mundo e falou, foi mais ou menos aonde? Ali, ó, fatia daqui, aqui, bate em todo mundo. Eu falei, é comigo mesmo. Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, cara. Puta que pariu, cara. Eu vou pro estado de... É, pois é. Adivinha quem é que deu... Quem é que apareceu nesse cursinho não é pra falar, pra inspirar novos policiais federais? Quem que apareceu lá? Esse mesmo. Pergunta é, saiu uma pesquisa há pouco tempo agora do Data Poder e com a possibilidade do seu pai ser eleito no primeiro turno, jogando por terra aí a pesquisa do Ibope e Datafolha também. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade, dele agir e impedir que seu pai assuma, e isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já tá caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Então, O que é o STF, cara? tá aí o nosso Eduardo Bananinha, né? Endossando o curso da Alphacom, que ensinava a matar com crueldade pessoas pobres, né? Inocente, foda-se, tá ligado? Ele não tinha discriminação. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente colaborou no procedimento, que ele estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura, com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que a polícia faz? Abre um pouquinho, deixa a coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura, e fechei de novo. Enfim. E a gente teve o caso do Genivaldo que morreu. Ele morreu exatamente sobre esse tipo de situação aí. Ele morreu afogado, ele morreu sufocado numa câmara de gás improvisada, num camburão da Polícia Federal, porque estava andando sem capacete. Né? Vamos seguir aqui com... Vamos seguir aqui com o que a gente tá fazendo. Vamos lá. Inclusive, o Nicolas é o segundo mais importante fascista, que é um twink latino com vídeos possivelmente verdadeiros, mostrando ele, vamos dizer, cometendo atos que vão contra a homofobia que ele tanto declara, com iniciais NF pra esse vídeo. Mas eu vou te falar do mais importante mais pra frente. Eu vou te contar sobre quem era o atirador, mas essa não é a pergunta que interessa. A pergunta que interessa é o que aconteceu depois do tiro. Mas antes de eu continuar, preciso deixar uma coisa clara. Você pode se sentir do jeito que você se sente a respeito da morte do Charlie Kirk. Não é possível sentir errado, só é possível agir errado. Tá tudo bem se a morte dele te entristeceu, tá tudo bem se a morte dele te preocupou, tá tudo bem se a morte dele te deixou feliz. Mas se você sabia quem era o Charlie Kirk, a morte dele foi tão irônica que chegou a ser poética. Nenhum de nós, vivendo no Brasil, consegue entender de verdade o trauma coletivo que é viver o tempo inteiro, quase todos os dias, vendo esse tipo de ato de violência aleatória. Claro, a gente tá num país extremamente violento, mas não é o mesmo tipo de violência. A gente não tem essa constância de quase
todo dia ver esse tipo de violência que não é pra roubar, que não é por vingança, que não é por rivalidade de time. É uma pessoa com uma arma tentando matar a maior quantidade de seres humanos que ela consegue. A gente vê esse tipo de violência no Brasil, mas é muito pela televisão, pelo Cidade Alerta e tal, quando a polícia invade comunidades e sai matando de maneira indiscriminada, né? Por exemplo, se morrer um policial numa, sei lá, numa incursão, numa dessas ações da polícia, eles vão lá e matam 20, mesmo que não tenha sequer correlação, não é nem por... eles pegam e matam, não tô nem aí. Eles têm um total desprezo pela vida humana, principalmente se ela for pobre, periférica e tal. Realmente, o tipo de gente que o Charlie Kirk atraía carregando o tipo de equipamento que ele defendia. Nas nossas telas não aparece quase todo dia crianças tremendo, ainda com sangue nas roupas dela, enquanto um repórter enfia um microfone na cara da criança. Isso aí acontece muito nos Estados Unidos, né? Eu fui pesquisar e no primeiro semestre desse ano tivemos 150 atentados armados nos Estados Unidos. Isso acontece em escolas, acontece em qualquer lugar, né? Um país que está doente, que está matando suas pessoas, né? E essa doença está vindo para o Brasil. E essa doença se chama bolsonarismo. E também o pessoal do MBL, que às vezes passa por baixo do radar, mas são os protofascista kids, né? E pede pra ela explicar como ela se sente, sabendo que seu colega nunca mais vai brincar com ela no recreio. Charlie Kirk acreditava que eventos como o que matou ele eram necessários, um preço necessário a ser pago pelo direito de pessoas como seu assassino de carregarem ferramentas como as que deixaram suas filhas sem pai. Charlie Kirk não apenas Ele diz que a língua é o chicote do cu, né? E nesse caso se provou verdade. acreditava que o aborto é pior que o holocausto, como ele também acreditava que se sua filha de 10 anos fosse abusada, ele tinha uma responsabilidade moral de forçá-la a ter o filho do seu abusador. You had a daughter and she was 10 and she got raped. Would you want her to go through that and carry her rapist baby? The answer is yes, the baby would be delivered. Tu vê, né, cara? A maldade humana onde chega. Charlie Kirk não apenas apoiava a pena de morte, como ele acreditava que ela deveria ser feita em público, de maneira rápida e televisionada, para que crianças pudessem assistir eventos como que tirar. Charlie Kirk sugere que crianças poderiam assistir às execuções públicas. Eita sua porra. Vida. Charlie Kirk acreditava que empatia é um conceito New Age e que é um conceito danoso para a sociedade. Charlie Kirk... Ou seja, se importar com o próximo, né? No caso, se você está triste ou indignado com a morte de Charlie Kirk, você está indo em contrário ao que o próprio Charlie Kirk defendia. Então você está agindo de maneira errada e não está seguindo os passos daquela pessoa que você ficou triste pela morte. Então você está errado. É basicamente isso. Acreditava e defendia que negros americanos não apenas estavam melhor durante a época em que eles não podiam votar, como eles estavam melhor durante a escravidão do que atualmente. Meu Deus do céu. É o tipo de gente que cativa a extrema-direita aqui no Brasil, né? E eu acho muito triste ver amigos, conhecidos, pessoas que são bem-sucedidas em suas carreiras. Não vou citar individualmente cada um, mas eu conheço muita gente, principalmente porque eu moro aqui na Palhoça e tal. Muita gente ficou comovida pela morte do Charlie Kirk. E aí eu fico pensando o que leva a pessoa a seguir uma pessoa dessa a ponto de ficar triste. Porque, tipo, mortes acontecem. Infelizmente a gente perdeu vários artistas esse ano por doença e tal. E, tipo, o cara, tipo, morreu, né, cara? Que pena, mas fica o seu legado e tal. O cara, tipo, não consegue ter aquele sentimento genuíno porque, tipo, são pessoas que não estão no nosso convívio, né? São pessoas que a gente até admira a história e tal, fica um pouquinho triste, mas, tipo, não fica indignado. Porque, né, as pessoas morrem, infelizmente é uma das certezas da vida, né? Eu sempre falo que a vida é uma doença sexualmente transmissível que em 100% dos casos termina em morte. Então, e aí as pessoas estão cancelando pessoas que por ter comemorado a morte do cara ou por ter
tipo, ter refutado essas paradas. E a gente vê que a direita é bem canceladora, né? Eles não são a favor da liberdade de expressão, né? Só são a favor se é deles, né? Porque quando eles ficaram rindo da... Tipo, quando morreu a Marielle Franco, eu lembro que tinha plaquinha de gente falando da Marielle Franco. Fizeram uma plaquinha com a rua dela lá e tal. E... Ai, caramba, a minha cabeça agora deu um bugado. E tipo, foram lá quebrar a placa e tal, fizeram um monte de atrocidade, né? Eu vou ver se eu acho aqui, acho que é o Boi de Terno, o Daniel Silveira que fez isso, né? Que tá na cadeia, bem feito. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo vai ficar meio enrolado, mas é isso aí mesmo. Aqui, ó. Apoiadores de Daniel Silveira agridem manifestante com placa de Marielle Franco em frente à Polícia Federal. Vamos Gente, dar agora uma vai olhada. inclusive ao Rio de Janeiro, enquanto a Câmara discute aí se mantém a prisão e o Supremo manteve a decisão por unanimidade de Alexandre de Moraes de prender o deputado Daniel Silveira. Ele segue preso no Rio de Janeiro e teve confusão na frente da Polícia Federal, lá onde o deputado está. Eu vou falar agora ao vivo com Pedro Duran. O que aconteceu aí na porta, Pedro? Uma confusão generalizada, viu, Carla? Uma briga aqui entre apoiadores do deputado Daniel Silveira e também um outro manifestante que chegou aqui com uma placa, arrancou a placa desse senhor, jogou a placa longe. A gente tem até imagens que mostram esse momento. Ele roubou a esse plaquinha senhor que estava com um pé enfaixado e uma muleta. Não tô conseguindo colocar aqui tenta porque usar a deu uma muleta para se bugada. defender, é atirado no chão, leva E eu chute. sei que vira uma pauleira, uma maluquice do caralho. Só sei que foi isso que agora apareceu. Agora que eu fechei a guia, apareceu. Vai entender, né? Vai entender. Ai, caramba, agora eu não consigo botar a janela aqui de volta. Eu vou pausar o vídeo pra tentar arrumar. Pera aí, consegui arrumar. Vamos lá, vamos seguir com o vídeo aqui. Charlie Kirk não apenas apoiava o genocídio palestino, como ele acreditava que a Palestina não existe. Charlie Kirk passou... Mais de 100 mil pessoas morrendo aí no genocídio indiscriminado aí praticado por Israel, né? Mas pra eles não é nada. Seus últimos segundos de vida, culpabilizando pessoas trans e pessoas negras pelo mesmíssimo tipo de evento que tirou a sua vida, pelo tipo de massacre que é cometido em vasta maioria por homens brancos, cis, do mesmo campo político que ele. Você pode se sentir da maneira que você se sente a respeito da morte dele. Pessoalmente, eu não chorei. Agora faz sentido a comemoração das pessoas de esquerda nos Estados Unidos? Pessoas que viram tantas vezes crianças sendo mortas pelas armas que o Charlie Kirk defendia, que viram seus vizinhos sequestrados pela ideologia racista que o Charlie Kirk defendia e que tinham que aturar ele indo nas suas universidades para debater as ideias dele. E quando ele morreu, baleado, igual 3 crianças foram baleadas no mesmíssimo dia, numa escola no estado, ao lado do estado onde ele morreu, as pessoas do campo político dele explodiram de ódio com a possibilidade de que alguém como Charlie Kirk, alguém importante, poderia morrer da mesma maneira que morrem as pessoas que não importam. E o mesmíssimo presidente... É bem isso daí. Eu acho que eu falei isso no último vídeo. Que tem pessoas que não importam a condição delas. Foda-se. Americano que não demonstrou uma única gota de simpatia pelas crianças que são assassinadas no seu país, que não apresentou um pingo de remorso sobre o que as armas americanas e o dinheiro americano comete na Palestina, um pingo de empatia pelos latinos que a polícia secreta dele sequestra, decretou luto oficial no país de 5 dias pelo seu podcaster favorito, coisa que ele não fez quando Melissa Hortman, uma representante estadual do Partido Democrata, foi assassinada junto do marido dela. E as Pois é.
Aí esse pessoal aí não importa, né? Porque são inimigos. Mesmas pessoas que fizeram piada com a morte do George Floyd, com a morte de ativistas ambientais, de todo tipo de pessoa que não se parece e não se porta como Charlie Kirk, essas mesmas pessoas agora falam de criminalizar o discurso de esquerda porque eles consideram que é um discurso que comemora a morte. Porque pela primeira vez, muitas pessoas lembraram que fascistas são seres humanos e tal como todo ser humano, eles sangram. Porque pela primeira vez, essas pessoas viram alguém como elas, do lado errado da arma, e elas ficaram com medo, sem perceber que o resto de nós já estava vivendo com esse mesmo medo há muito tempo. E a primeira coisa que elas fizeram, depois de falar pelo fim da violência política, foi decretar guerra santa contra os seus inimigos políticos, levados pela certeza de que a pessoa que puxou o gatilho era uma imigrante transmuçulmana queer comunista. Mas não era, e isso matou a narrativa dele. Era um cara branquinho, que era de direita também, né? Filho de família republicana, desde criança com arma na mão, né? O atirador era um groyper de extrema direita. Um groyper é complicado. Vamos botar assim. Eles odeiam a direita americana por não ser extrema o suficiente no que se refere de tornar os Estados Unidos um país exclusivo para cristãos brancos de descendência europeia. É basicamente uma rinha de fascista. Do lado, o assassino nazista, e do outro lado, o fascista, que na visão do nazista é considerado um moderado. Basicamente isso. Desde 2019, esse grupo, que é liderado pelo outro twink fascista latino, com um vídeo possivelmente, talvez, mostrando ele engajando em atos que vão contra a homofobia que ele tanto declara, com iniciais NF. Aí você vai dizer, mas na bala lá tava pega essa fascista. Tipo, eles usavam esse tipo de frase nos grupos de Discord, porque exatamente pelo fato de eles se considerarem nazistas e não só fascistas, que é o nazismo é um refino do fascismo, né? Que tem a questão eugênica e tal, de eugenia, né? E aí, então eles chamavam Charlie Kirk de fascista. Porque eles achavam que não bastava ser só fascista, tinha que ser mais. O Nick Fuentes. Desde 2019, esse grupo, o America First, que é o grupo dos groypers, eles vão nos eventos do Charlie Kirk debater com ele para tentar provar que ele não era um conservador de verdade, fazendo pergunta do tipo: você consegue provar que os nossos ideais brancos europeus não vão deixar de existir quando essa nação não for mais branca cristã de descendência europeia? Inclusive, todas as coisas que estavam escritas nos cartuchos do assassino do Charlie Kirk eram memes da comunidade do Nick Fuentes. Sim, inclusive a queimei a pauta. Música Bella Ciao. E isso forçou uma nova narrativa. Ao invés de guerra santa contra os que mataram o seu aliado, contra os que mataram o seu ídolo, eles declararam perseguição política contra as pessoas de esquerda que acreditam que o mundo se tornou um lugar melhor sem o Charlie Kirk. Me é extremamente óbvio dizer que estamos vivendo os anos de chumbo estadunidense. Eu acho que o mundo não fica melhor sem Charlie Kirk. Eu acho que ele não fica pior nem melhor. Porque eu acho que o discurso ele vai ser encampado por outra pessoa, e enquanto a gente não mudar a estrutura, como é formada a sociedade estadunidense, a sociedade brasileira e tal, enquanto a gente não mexer nessas estruturas, ela vai sempre continuar produzindo esse tipo de pessoas como sintoma dos problemas de uma sociedade doente, como a sociedade brasileira e a sociedade estadunidense. Pelo menos é a minha opinião. Pelo menos enquanto não temos um termo melhor pra isso. Vai ser necessário um vídeo inteiro pra explicar esse conceito, mas ele vai ter que sair outra hora. Porque esse vídeo que você tá vendo tem que sair logo antes que outra atrocidade aconteça naquele país esquecido por Deus. É verdade. E tudo isso fique desatualizado. Tem 3 coisas importantes que eu preciso falar antes que esse vídeo acabe. Primeiro, as ligações do Trump ao Jeffrey Epstein ficaram ainda mais escancaradas essa semana, mas não fazia sentido incluir isso nesse vídeo. 2, eu quero agradecer de coração todo mundo que mandou um live pix aqui pra esse canal. Durante a produção desse vídeo, a gente teve uma emergência aqui em casa e eu não sei o que eu teria feito se não fosse o dinheiro que vocês mandaram. Muito obrigado de verdade. E se você quer ajudar a financiar esse canal e permitir que eu não tenha que ficar fazendo bico em bar e possa gastar o meu tempo pesquisando coisa pra esses vídeos, o link pra mandar dinheiro, pra financiar e pra ver as minhas outras redes tá aqui na descrição e tá na bio do canal. Terceiro, essa é uma pergunta pra você que tá vendo esse vídeo. Eu vou colar o link do canal dele na descrição, e se você quiser mandar alguma coisa pra ele, você pode mandar, porque eu ainda não tenho a minha chave Pix.
Nem sei se eu vou fazer, por enquanto. Talvez eu vá fazer superchats, valeu demais quando o canal começar a monetizar. E então você pode mandar para ele para ajudar. Um belo vídeo, né? Além dos vídeos sobre o que está acontecendo nos Estragos Fudidos e vídeos sobre as atrocidades que eles cometeram no passado, eu queria saber se vocês teriam interesse em vídeos mais experimentais sobre outros tópicos, algo mais para um vídeo ensaio mesmo. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de assistir isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Charlie Kirk era uma pessoa. É isso aí. Ele era uma pessoa que não vai fazer muita falta no planeta Terra e não vai mudar nem para melhor nem para pior a sua partida. Assim como que eu acho que o discurso vai ser encampado por outra pessoa. Curta, compartilha, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.